O sentido da vida. Qual o sentido da vida? Bem, é com certeza uma boa pergunta. Certamente que a maioria de nós apreciaria uma resposta que satisfizesse a nossa sede por um rumo existencial. Seria no mínimo agradável. No entanto, não é essa pergunta que este vídeo pretende responder. Primeiro, porque encontro menos sentido no ato de fazer essa pergunta que na própria vida. Parece-me essencial que, antes de perguntarmos qual o sentido da vida, esclareçamos se a vida tem sentido, o que é o sentido e até o que é a vida. É o sentido um objetivo, uma meta, algo que devemos realizar ou perseguir incansavelmente antes de batermos a bota. E a vida, o que é? Para que serve? Será que começa naquilo a que chamamos de nascimento? Como disse Agostinho da Silva numa das suas conversas vadias, nós nunca sabemos quando é a partida. Consideramos que a partida é o momento em que nascemos. Pode ser que a partida seja uma eternidade atrás. e a morte? Será que é o fim? O ponto de chegada? Segundo, porque creio que responder a esta pergunta seria uma das maiores catástrofes alguma vez presenciadas pela humanidade. A resposta ao que é o sentido da vida, desprovida de uma estrutura mental capaz de aguentar tal conhecimento, se é que existe, causaria uma tal crise existencial que ao fim de pouco tempo não existiriam humanos nem para se sentirem angustiados com falta de propósito, nem para se sentirem realizados e serem iluminados. Terceiro, porque a resposta a essa pergunta seria não só ter a certeza de algo que seria um género de função do ser humano, noção que é insuportavelmente paradoxal, como também resolver um dos maiores e mais perigosos problemas existenciais. Primeiro passo para outro cenário distópico. Tomar cuidado em nunca resolver coisa nenhuma. A ir sempre adiando a resolução ou aquilo que lhe parece ser atingir a verdade. Por dois motivos e para dois fins. O primeiro, para não fechar a porta ao futuro. Toda a pessoa que de repente tomou uma resolução não quer saber de mais nada que aquilo que venha depois e pode não experimentar as coisas que seriam magníficas para a sua vida. Em segundo lugar, porque a pessoa resolver alguma coisa, ter chegado a uma situação de verdade, é quase meio passo para daí a pouco instalar uma inquisição qualquer, com a qual quer obrigar todos os outros a serem como ele e a chegarem à mesma verdade. O que se quer aqui tratar é antes algo mais dentro da linha do ok, muito bem, estou aqui, nasci e estou vivo. E agora? No fundo, o intuito deste trabalho é tentar chegar mais perto daquilo a que podemos chamar uma boa forma de viver a vida. Numa das minhas únicas 2 noites de insónia neste mundo, deparei-me com um livro que a minha mãe me tinha deixado em cima da secretária há umas semanas atrás. O livro chamava-se A Vida Sem Princípios e tinha sido escrito por um sujeito americano chamado Henry David Thoreau. Foi uma das minhas melhores leituras e penso que todos temos um pouco a aprender com este desempregado rebelde do século XIX. Thoreau, ex-estudante em Harvard, partilhava as suas ideias maioritariamente através de conferências, mas tinha outras ocupações, uma das quais, e atrevo-me a dizer que a mais importante, era passear no bosque. Dizia ele: se um homem passear nos bosques por amor a estes durante metade de cada dia, arrisca-se a que o vejam como um mandrião. Mas passar todo o dia em atividades especulativas, arrasando as florestas para tornar a terra nua antes de tempo, será considerado um cidadão diligente e empreendedor, como se o único interesse que uma cidade tem nos seus bosques fosse cortá-los. Thoreau amava a natureza e defendia que a melhor maneira de nos compreendermos é como fazendo parte dela, vendo-nos como natureza a observar natureza, e não algo exterior. Via a tecnologia como algo de grande valor prático, mas que nos distraía dos verdadeiros problemas pessoais. Propunha que fôssemos autossuficientes e que ganhássemos apenas o suficiente para sobreviver. Os pequenos trabalhos que me dão sustento e com os quais me torno de algum modo útil aos meus contemporâneos têm sido tão agradáveis para mim que quase não me lembro de que constituem uma necessidade. E até agora tenho-me dado bem. Mas imagino que se as minhas necessidades aumentassem muito, o trabalho exigido para as satisfazer se tornaria penoso. Se vendesse as minhas manhãs e as minhas tardes à sociedade, como a maioria parece fazer, estou certo de que para mim não haveria nada por que valesse a pena viver. Não há equívoco mais fatal do que consumir a maior parte da vida a ganhar o pão de cada dia. Além do seu minimalismo em relação aos bens materiais e da sua recusa ao culto do trabalho, Henry David Thoreau teve outras ideias de caráter subversivo.
em 1846, suspendeu o pagamento dos seus impostos, que contribuiriam para a guerra entre América e México e para a escravização. Thoreau defendia que as pessoas são moralmente obrigadas a contrariar um governo hipócrita e injusto. Por isso, virou-se para aquilo a que chamou de desobediência civil. Resistir pacificamente a leis imorais e protestar. Outro dos pensadores que me faz encontrar alegria na arte de viver já aqui referi. Trata-se do professor Agostinho da Silva. Este filósofo português do século XX representa para mim um equilíbrio raramente encontrado entre um raciocínio lógico extremamente apurado e uma grande simplicidade de pensamento. O programa Conversas Vadias foi a introdução que tive ao seu mundo. E mundo, que todos nós tomamos como um substantivo, é efetivamente um adjetivo. Mundo significa limpo. É o Camões que fala nas mundas almas. Um mundo não só de grande conhecimento, mas de grande amor pela identidade própria, pelo ser único que existe no mundo entre os tais bilhões de seres que pelo mundo existem. Estas conversas errantes são, penso eu, uma boa maneira de cada um se encontrar. Terminamos como começamos. Não tenho a vontade de encontrar um sentido na vida. Tenho sim a vontade de partilhar algumas das coisas que me ajudam a perceber o que fazer com ela. Algo que é inteiramente diferente. Coisas que, podendo parecer efêmeras e inúteis, são, penso eu, uma excelente forma não de dar sentido à vida, mas de sentir a vida.